Olá, hoje nós vamos conversar sobre os modos referentes à implicação material, que também são tautologias. Esses modos, eles são conhecidos por suas expressões latinas, é o modus ponens e o modus tollens. Então, poderia ali expressar P e P implica que, e este é o modus ponens. Não que e P implica que, tudo isso implica não P. E este é o modo tollens. Vamos explicar porque a gente só vendo assim não vai ajudar muito, né? Primeiro vamos recordar ou informar, né, que o modus ponens e o modus tollens já são silogismos. Isso é, eu já tenho duas premissas e obrigatoriamente uma das premissas é uma implicação material. Então vamos ver o que acontece em cada caso. O modus ponens recebe esse nome da expressão latina ponendo ponens. Se a gente fosse traduzir isso, seria pondo, você põe. Né? Colocando, está colocado. Ou seja, se você põe o antecedente, isso é, se você afirma que o antecedente é verdadeiro, você também põe o consequente, ou seja, o consequente também é verdadeiro. Vamos num exemplo. P, Ivo sabe ler, que Ivo compreende o texto. Então vamos para o silogismo. A implicação material. Se Ivo sabe ler, então Ivo compreende o texto. Aí vem a premissa 2, Ivo sabe ler, ou se você quiser de uma forma mais explícita, é verdade que Ivo sabe ler. Logo, Ivo compreende o texto. Logo, é verdade que Ivo compreende o texto. Então, a lógica simbólica, se P implica que, ou P implica que, P, portanto, que. Se você pensar um pouquinho quando a gente falou pela primeira vez na implicação material, a gente disse assim, olha, no cotidiano a gente fala assim, se você gosta de mim, então você me dá um pedaço desse chocolate. E ponto final, a gente já quer o chocolate. No cotidiano, quando a gente fala uma implicação material, vamos dizer assim, daí não é mais implicação material, mas só uma implicação sem então, o que a gente tem em mente? A gente tem em mente o modus ponens. A gente já imagina que o antecedente é verdadeiro. Né? A gente já pressupõe, a gente já está afirmando, então a gente já está como que comprimindo, compactando o modus ponens dentro do sem então. E aí a lógica mostra que não é assim. Eu tenho a implicação material, se Ivo sabe ler, então Ivo compreende o texto, e eu tenho o modus ponens, eu preciso colocar, afirmar a verdade do antecedente. Então, se Ivo sabe ler, então Ivo compreende o texto. Ivo sabe ler. Ah, então Ivo compreende o texto. Então, explicita. E aí a tabelinha verdade do modus ponens. Né? Nós colocamos aí duas colunas auxiliares, colocamos as entradas P e Q. Então, aí a primeira coluna auxiliar, a implicação P implica Q. 0 e 0 implica 0 dá 1, 0 implica 1 dá 1, 1 implica 0 dá 0 e 1 implica 1 dá 1. Aí nós vamos fazer o E entre o P e essa implicação. Então, 0 e 1, 0, 0 e 1, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1. E, finalmente, a gente vai para a última coluna. E vamos prestar atenção, porque dessa vez a expressão que está levando à tautologia não é uma equivalência, é, de novo, uma implicação. E o antecedente agora é P e P implica que. E o consequente é só a entrada que. Então vamos lá olhar, é a quarta coluna de antecedente com a segunda coluna de consequente. 0 implica 0, dá 1. 0 implica 1, dá 1. 0 implica 0, dá 1. 1 implica 1, dá 1. Então, como todas as colunas de saída são 1, isso é uma tautologia. E o modus tollens vem da expressão latina tollendo tollens. Tollere é um verbo que significa exatamente tolher, é daí que vem o verbo tolher, que é cortar, retirar, né? Então, se você retira, ou melhor, se você nega o consequente, você também nega o antecedente. Vamos lá no exemplo. P de novo, Ivo sabe ler, que Ivo compreende o texto. Se Ivo sabe ler, então Ivo compreende o texto, agora vem o tollere, né? Ivo não compreende o texto. Então, eu nego o consequente, logo, Ivo não sabe ler, então está negado também
o antecedente. P implica que, portanto, não P. Os 3 pontinhos que você viu ali são portanto. Agora, a tabela verdade do modus tollens. As duas entradas, P e Q. Dessa vez nós vamos usar também as duas entradas negadas, não P, não Q. A implicação de P para Q, que vai ser usada, né? E aí temos a coluna do não Q e P implica Q. Então vamos dar uma conferida, vamos ver se essa coluna está certa. Olha lá, o não Q com a coluna P implica Q. 1 e 1 dá 1, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0. E agora nós vamos para a última coluna, que é toda essa expressão, não Q e P implica Q como um antecedente, e tudo isso implicando a coluna não P. E agora, de novo, não é uma equivalência, é uma implicação, então eu vou ter que lembrar da tabela verdade da implicação. Então, quem que é o antecedente? É o que está ali na sexta coluna. Então, vamos lá. 1 implica, que está ali, né? Que, não que, e P implica que, a primeira linha, 1, implica não P. Primeira linha, 1 também. Então, 1 implica 1, dá 1. 0 implica 1, dá 1. 0 implica 0, dá 1. 0 implica 0, dá 1. Então, todas as colunas de saída, todas as linhas de saída são 1. E a gente, então, tem, de novo, uma tautologia. E é isto o modus ponens e o modus tollens, né? 2 silogismos em que a premissa, uma das premissas sempre é a implicação material, e aí você ou afirma, né, o antecedente, põe o antecedente, que é o modus ponens, ou você nega o consequente, que é o modus tollens. É isto, obrigado.